4 verdades sobre as loucas e uma verdade sobre as prudentes. Para que frise na tua mente, desça no teu coração. Repita comigo: 4 verdades, sobre as loucas e uma verdade sobre as prudentes. O Evangelho de Mateus, provavelmente escrito entre 70 e 90 depois de Cristo, é o Evangelho que vem principalmente trazer Jesus como o Messias prometido. Nós temos Marcos trazendo Jesus como um servo, Lucas trazendo ele como um homem perfeito, e Mateus trazendo Jesus como Messias. Nós temos o Evangelho de Marcos, pelo menos pode ser dividido em 5 partes. A primeira parte do Evangelho de Marcos vai falar sobre a genealogia de Jesus e sobre o seu nascimento. A segunda parte vai falar sobre o ministério de Jesus, como ele cresceu lá na Galileia. A terceira parte vai falar sobre o sermão da montanha, aonde Jesus dava os seus ensinamentos. A quarta parte do Evangelho vai falar sobre os milagres e as atividades de Jesus. E a quinta parte vai falar, a partir do capítulo de número 24, sobre o sermão profético, sobre as últimas coisas. E o que nós estamos vivendo nesses tempos é como se nós olhássemos para a televisão e olhássemos as notícias que estão acontecendo no mundo, uns achando que agora vai ser o Trump, que é aquele que vai querer reinar e dizer que tem paz, outros dizendo que não, o próximo presidente que vier vai ser aquele que vai trazer paz no mundo. Mas nós vamos ver dentro desse texto que a partir do capítulo 24 Jesus já tinha nos avisado sobre essas coisas. E nessa noite eu quero que você entenda, porque foi louvado dizendo que nós queremos ir para o céu, foi adorado dizendo que Ele nos perdoou dos nossos pecados, foi adorado também que eu prefiro adorar. E nessa noite eu faço uma pergunta para você: você tem adorado a Jesus nessa noite? Dentro do contexto do capítulo de número 25, nós vamos ver, deixa no verso primeiro, por favor, para mim, Tiago. Nós vamos ver aqui uma história, ou o texto vai dizer uma parábola. Parábola nada mais é do que algo que Jesus traz para que venha trazer ao nosso entendimento, ou que venha trazer para nós algo que possamos entender aquilo que ele está querendo dizer. E quando eu olho o capítulo de número 25, eu vejo então Jesus trazendo algo para o povo de Israel naquele tempo. Jesus está pregando para os judeus, e para que ele use um exemplo, para que eles venham entender o que ele está falando. Ele vai falar sobre o casamento judaico. Ele vai trazer um exemplo sobre o casamento judaico para eles, para que eles possam trazer à mente o que Jesus realmente queria dizer para eles. Então nós vemos o Jesus dizer no casamento judaico: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? Não, ajuda eu a pregar. Quantas virgens? 10 virgens. E tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Escuta aqui. Casamento judaico era assim: o moço, a partir dos 12 anos, segundo a tradição, já se tornava homem. Então ele podia escolher uma esposa para casar, mesmo ela ainda sendo criança. Então aquele moço olhava aquela criança e falava: pai, eu quero casar com aquela moça. O pai então pegava todo o seu ouro, que nós chamamos de dote, pegava toda a sua herança, todo o seu dinheiro e ia até a casa do pai. E falava assim: olha, meu filho escolheu a tua filha para casar. E eu vou deixar aqui o dote. E vou deixar aqui assinado que quando eles crescerem, ele vai casar com ela. E a tradição vai dizer que aquele homem ia e assinava um documento chamado Terushim.